Olá, amados, a paz, tudo bom? Eu quero ler hoje o texto de Isaías no capítulo 3, onde nós vemos ali que Deus, ele ao falar para o povo de Israel, ele está fazendo um link direto com a tipificação do tempo do fim da igreja. O que aconteceu ali em Israel mostra como que a igreja ela também chegou a esse patamar. Claro que as profecias ali, elas têm como foco mostrar o pecado daquele povo e também o juízo que Deus iria trazer para aquele povo. Tanto é que houve reis ali que eram crianças ainda, na verdade muito nova, não havia experiência, mas isso é uma tipificação do que Deus ele mostra. Nós vamos ver isso, né? Com relação à igreja nesse tempo do fim, certo? O que está ali tipifica a igreja e você vai ver como que Deus trabalha, né? E como que é o coração de Deus com relação a esses tipos de pessoas que agem dessa forma. Vamos ver Isaías capítulo 3. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. Ou seja, o bordão e o cajado ali é aquilo que estava sustentando, né? Os anciãos, era o que dava direção. Deus iria tirar tudo isso, o povo ia ficar sem direção, o povo ia ficar sem ver o que Deus o povo ia ficar sem direção e o povo ia ficar sem o sustento, sem o bordão, tá? Sem o cajado. Então, se você não tem um bordão, se você não tem um cajado, se você não tem um sustento, como que você vai se sustentar? Como que você vai conseguir fazer isso? Aí diz assim: todo sustento de pão e toda a sede de água. Em Amós no capítulo 8, versículo 11, diz que Deus enviará fome sobre a terra, mas não fome de comida e nem sede de água, mas da minha palavra. Então a gente pode ver aqui que Deus, quando Ele está tirando o bordão, tirando o cajado, todo o sustento de pão, ou seja, trazendo fome, né? E toda a sede de água, significa que Deus ele iria tirar a palavra, Ele iria deixar que a fome espiritual viesse chegar na igreja. A fome espiritual iria vir para a igreja. Você consegue perceber isso hoje, muitas das vezes? A pessoa sai da igreja, a pessoa sai de um culto e ela sai sedenta, vazia da palavra, porque ela não tem ali um alimento sólido. É a vida toda, a pessoa, o tempo todo, eu falo isso aqui em diversos vídeos, o tempo todo só no leitinho, o tempo todo só no leitinho. É leite, é leite, é leite o tempo todo. Não há uma palavra que sustenta. Há uma palavra que mantém, mas não que a faz crescer. E aí, olha só. Ele ia tirar o sustento do pão, né, e toda a sede de água. Vai tirar o valente, e o soldado, e o juiz, e o profeta, e o adivinho, e o ancião, o capitão de 50, e o respeitável, e o conselheiro, e o sábio, entre os artífices, e o eloquente. Todo esse ministério aqui, que Deus deu para, que no caso tipificando, Deus iria dar para a igreja, Ele iria tirar. Do povo de Israel, Deus tirou todos esses aqui. O soldado, o valente, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o sábio, os artífices e os eloquentes. Tirou todos. E aí, o que Ele deu para o povo em substituição a esse ministério excelente? Dar-lhe-ei jovens por príncipe, e crianças governarão sobre eles.
Ou seja, pessoas que não têm maturidade, meninos na fé, estariam à frente do povo. Não é isso que você vê hoje na igreja? Eu já vi várias vezes pastor que não deixa membro entrar porque simplesmente ele não dá o dízimo. Não deixa entrar porque não dá o dízimo. Você vê pessoas aí que estão à frente de ministério que não conhecem nada de Bíblia. Nada. Pessoas que são... Aí é o que eu vou entrar aqui agora, versículo 5. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o Sião, e o vil contra o nobre. Denominações brigando. A maioria das igrejas que são fundadas, eu fico utilizando essa palavra fundada, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Igrejas que são estabelecidas em um local, tá? Porque tem gente que vai ouvir isso aí, a igreja que foi fundada foi de Jesus em Atos 2, né? Então, vamos ser maduros, tá? Existem igrejas que são formadas ali e cuja origem delas são provindas da onde? De divisão, briga entre igrejas, pastores, membros, por aí vai. Aí tem outros pastores que brigam com o outro, ficam chateados e pula para outro lugar. Quer dizer, fruto de divisão. Igrejas que são formadas por fruto de divisão, aonde se quebram princípios de autoridade, aonde se quebra princípios de aliança, aonde se quebra princípios, né, de bênção de Deus. Então, quando você quebra esses princípios, o que acontece é que Deus permite que o povo ele fique sendo governado por crianças. E essas crianças, esses jovens imaturos que estão ali governando, eles acabam oprimindo o povo, porque eles não têm o que dar. Eles vão dar o quê? Deus tirou o sustento dessas pessoas. Se Deus tira o sustento dessas pessoas, que é a água e o pão, o cajado e o bordão, não tem um valente, não tem um guerreiro, não tem um soldado, não tem um adivinho, não tem um ancião, só tem príncipes jovens. Só tem crianças e jovens como príncipes. E isso acaba oprimindo o povo. Aí sabe o que acontece? Versículo 6. Olha que interessante. O povo está com fome. O povo ele quer ver uma pessoa que tenha maturidade, que saiba guiar, que saiba amar, que conheça os princípios de Deus. Olha o versículo 6. Quando algum for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo: tu tens roupa? Ser nosso príncipe e toma tua mão sobre esta ruína. Na verdade, irmãos, quando os irmãos, os membros, a igreja, elas ficam reclamando ou se queixando da igreja estar do jeito que está, na verdade, elas, no seu inconsciente, está dizendo: poxa, reine alguém com justiça sobre nós. Governe alguém sobre nós. Que Deus levante líderes, né, como Espírito do Senhor, para que nos ajude sobre essa ruína. Eu consigo observar, não gosto nem de dizer esse termo desigrejado, porque você só vai ser desigrejado depois que você sair desse corpo, mas os descongregados, a maioria dos descongregados que eu conheço, a maioria, todos eles saíram por causa de governantes que são crianças e que são imaturos. Por serem crianças imaturas, eles acabam sendo oprimidos por eles e eles acabam saindo. Mas quando eles conhecem alguém, e eu converso com eles, eu falo assim: olha, rapaz, eu não tive essa experiência que você teve, não. Ele: poxa, que bom que você não teve essa experiência. Pois eu tive, estou magoado, estou ferido, estou chateado, estou com uma ferida na alma muito grande. Mas o que está acontecendo, e eu vou ler aqui mais textos, vai mostrar que isso é resultado de pecado, de orgulho e de soberba. E quando a igreja não se arrepende,
Deus lança o juízo sobre essas pessoas por causa do orgulho, por causa da soberba. E ali está o povo sendo governado por crianças, sendo governado por jovens. Quando que, na verdade, Deus não queria que isso acontecesse. Deus queria que eles tivessem um valente, um soldado, um juiz, um profeta, um adivinho. Mas acaba oprimindo o povo. Eu não estou generalizando, claro. Deus sabe para quem essa mensagem está sendo levada. Eu não estou generalizando. Mas se você der uma olhada de cima, você vai ver que é isso que acontece. De repente, onde você congrega não tem isso. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. Que onde você congrega não tem isso. Você, de repente, sempre teve um pastor que foi ali, ó, um exemplo de fé. Glória a Jesus por isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Essa não é a realidade do que acontece nas igrejas do nosso país e do mundo. Tá? Você é um privilegiado, irmão. Honra o teu pastor. Tá? Naquele dia levantará este a voz dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo. Tem gente que recebe o convite para ser príncipe do povo, mas ele vê que nem ele mesmo tem condições de ser. Quem é que quer tomar conta dessa ruína? Se só tem povo oprimido, doente, problemático, tem que ser alguém que tem esse chamado a poder cuidar dessas pessoas. Deus vai dizendo o motivo pela qual ele está lançando esse juízo. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para irritarem os olhos da sua glória. A língua e as obras mais irritam os olhos da glória do Senhor. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam seus pecados como Sodoma. Ó, prostituição no seio da igreja. Prostituição no seio da igreja. Pessoas que estão ali dentro, estão fazendo sexo antes do casamento adoidado, estão com a sua mente toda deturpada, né? Com pornografia, igreja aceitando casamentos homossexuais, igrejas reconhecendo pastores homossexuais. Sodoma. E publicam seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Já estão comendo, ó. É o resultado. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Quem são os opressores do povo? Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ou seja, existe aí várias mulheres que têm título de apóstola, bispopisa, né? Pastoras no sentido de serem a 01 da igreja. É ela que manda em tudo. Isso tudo é resultado, isso é Deus que está permitindo, irmãos. Você vê crianças que oprimem e mulheres à testa do governo. Movimentos feministas, que mulher ser submissa ao marido quer. Aqui somos nós que mandamos. Isso é coisa de retrógrado. Se existe hoje isso, é porque Deus está permitindo mulheres à testa de um governo. Eu não estou reprimindo aqui ou dizendo que a mulher não tem o seu lugar na igreja. Ela tem um espaço enorme. Ela tem que ter. Tá? Agora, mulher à testa, mulher sendo apóstola, mulher sendo bispa ou bispopisa, mulher sendo a 01 da igreja, ela que manda em tudo. É isso que diz a Bíblia? Então põe crianças também, põe jovens, né? Bora. Se é para fazer a festa, vamos embora fazer a festa. Existem princípios e mandamentos que não podem ser distorcidos. E esse é um dos princípios. E o que acontece hoje na igreja
E eu não estou, mais uma vez, sendo contra um ministério da mulher, ou que ela possa cantar ou pregar uma mensagem, não é isso. Eu estou dizendo 01 da igreja, estou dizendo apóstola. É isso. Mulher atesta. Mulher atesta de governo é resultado de juízo de Deus. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, e fostes vós que consumiste essa vinha. O espólio do pobre está em vossa casa. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés, olha isso. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes. Está parecendo a igreja de Laodiceia. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que é miserável, pobre e segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, olhos, colírio para pôr nos olhos para que veja, e vestes brancas para que vista, para que ninguém veja a sua nudez. E os diademas, os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfume, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, e as vestes de festas, e os mantos, e as coivas, e os alfinetes. Caramba, é um orgulho, uma soberba. Não tem modéstia, não tem humildade. É um povo que não tem nada, mas acha que tem tudo. O juízo vem contra os anciãos do povo e contra os seus príncipes, aqueles que oprimem, tá? Os espelhos e as campinas de linho finíssimas, as toucas e os véus. E serás que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão, e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. Então você percebe que da mesma forma que Deus trata Israel, meu irmão, se você for lá em Apocalipse, no capítulo 3, você vai ver que Deus também trata a igreja. Pecado sobre pecado, o juízo é o mesmo. E a Bíblia fala que o juízo de Deus vem primeiro na igreja, depois no mundo. Então a palavra que eu tenho para você hoje é: arrepende-se. Arrependei-vos. Vamos ser humildes. Vamos voltar para a palavra de Deus, a fim de que nós venhamos a desfrutar do melhor de Deus. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pregar uma palavra de arrependimento, porque o Rei está voltando, Jesus está voltando. E quando Jesus vem, vem o juízo de Deus. Quando vem avivamento, irmãos, duas coisas acontecem. O avivamento, ele traz poder, honra e glória. E o avivamento, ele traz juízo para os ímpios. Então, quando esse avivamento vier, aonde você vai estar? Aqui trouxe juízo para os ímpios e para aqueles que estavam se achando alguma coisa, quando na verdade nada eram. Então, irmãos, eu peço que vocês busquem ao Senhor, ore, peça a Deus para que Ele te dê um espírito de humildade, de mansidão, de santidade, que você busque a santidade, para que você não venha a ser julgado como essas pessoas foram julgadas. Busque a Deus ser
um obreiro que faz a obra do Senhor com excelência. Não queira queimar etapas. Se você ainda é jovem, busque a maturidade. Se você ainda é criança, busque crescer, para que você não venha querer governar pessoas que você não tem alçada para isso. Tudo tem um tempo. Não oprima, porque se você fizer isso, o juízo de Deus virá sobre você. Amém? Fique com essa palavra, em nome de Jesus.